tudo na vida, aqui se faz, aqui se paga. Tudo que você planta, você colhe. Se você for desonesto, sacana, você vai colher problema no futuro. Tem toda a... Olá! O No Café de hoje está bem esclarecedor. Vamos falar sobre dano moral no contexto do direito do consumidor. Entrevistamos a advogada Renata Neves. Já compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, pois o tema dessa entrevista é do interesse de todos. E já aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Fique até o final, hein? Porque cada minuto está valendo muito conhecimento. Assista agora a entrevista do No Café. Está no ar mais uma edição do No Café, que hoje traz como tema dano moral no contexto do direito do consumidor e que tem o imenso prazer de receber como convidada Renata Neves, advogada do direito do consumidor, para esse grande bate-papo, essa grande entrevista hoje aqui do No Café. No Café que está sendo gravado aqui na Vila Isabel, aqui um bairro aqui de Curitiba, na República Argentina, aqui no escritório aqui da Renata, um escritório bem bonito, por sinal, Renata. Tudo bom? Tudo bom, um prazer estar aqui, uma honra. Quando você me mandou o convite, eu fiquei um pouco nervosa, me senti muito honrada e fico feliz de estar aqui. Espero conseguir tirar todas as dúvidas e deixar o direito um pouco mais alegre, que não fique sendo uma entrevista chata. Então, espero conseguir tirar todas as dúvidas aí. Legal, a honra é toda nossa, obrigado aí pela sua disponibilidade. Conta aí para os espectadores, faz quanto tempo que você é advogada? Então, eu me formei no início da pandemia, ali para 2019, 2020. Sempre atuei no direito, durante a faculdade até hoje. E faz acho que uns 3 anos que a gente está com o escritório aberto. E atuando aí nessa área de direito do consumidor, direito civil, me especializei na área. E estou muito feliz aqui com o escritóriozinho. Apesar de pequenininho, é muito acolhedor e os clientes sempre falam isso, que aqui a gente tem esse acolhimento mais humano, diferente de alguns escritórios por aí. Então eu sou muito feliz na área. Ah, que bacana. E a advocacia, além de ser uma realização profissional para você, né, um sonho, né? Ele também foi um sonho do seu avô, né? É uma realização do seu avô que sempre sonhou em ter alguém da família, né, entrando para essa área do direito. Você foi a primeira da família, é isso mesmo, né, Renata? Isso. Meu avô sempre brincava que ele queria muito o neto advogado. Acabou que a neta, que na época eu era mais novinha, acabei me formando e graças a Deus ele conseguiu ver isso aqui em terra, porque alguns anos depois ele veio a falecer, mas eu fico muito feliz de ter sido eu a neta que conseguiu conquistar essa admiração nele. Então foi de fato assim, claro, infelizmente foi no meio da pandemia, a gente não conseguiu levar ele, né, para ver a formatura e tudo, mas pelo menos a gente conseguiu deixar esse desejo dele em vida já completo. Entendi, legal. Renata, conta agora então para os espectadores, né? Afinal, o que é o dano moral? Independentemente do âmbito, seja do Código de Defesa do Consumidor, da área trabalhista, criminal, tributária, em linhas gerais, o que é o dano moral? Então, o dano moral, ele envolve o direito da personalidade da pessoa. Então, diferente do dano material, que é palpável, né, que é de fato ali uma questão que envolve ou um veículo que bateu, ou um muro que foi derrubado, ele é diferente desse dano material justamente porque ele envolve a personalidade da pessoa. Então, o direito à imagem, o contexto, o psicológico da pessoa, o que a pessoa está passando ali naquele momento, e envolve tudo isso. Então, ele não é palpável. Então, a gente sempre fala que o dano moral, ele não serve para pagar o dano que a pessoa sofreu, porque isso é impagável,
não tem como você precificar uma imagem da pessoa que foi rechaçada, denegrida. A gente precisa, pelo menos, recompensar a pessoa, de alguma forma acalentar o coração. Porque você não tem como substituir a vida de um filho que morreu por conta de um erro médico. Isso é insubstituível. Mas, de certa forma, o dinheiro ele serve para acalentar aquela pessoa, aquela família ali que sofreu com toda essa situação, né? Entendi, Renata. Renata, dentro do contexto ali do direito do consumidor, que situações, quais são os principais cenários que exemplificaria um dano moral? Então, no direito do consumidor, a gente tem alguns casos, né? Desde uma cobrança abusiva, então, assim, muitas pessoas não sabem, né? Mas receber ligações excessivas, questões de você está devendo para uma loja, e uma loja mais pessoal ali. Então, eles ligam, ameaçam você, isso é um tipo de cobrança abusiva. Então, é claro, a pessoa precisa gravar, precisa mostrar isso, então precisa sim ter provas. Mas é muito claro, né, quando a pessoa está sofrendo com aquilo. Então, escrever o seu nome num cadastro indevido por uma dívida que você nunca fez, pô, isso daí é claro, né? A pessoa ali vai ter que ter todo o sofrimento de entrar em contato com a empresa para tentar fazer tirar o nome dela, comprovar que ela nunca fez a dívida, e essa situação é desgastante. Então a gente consegue comprovar por aí. E é muito importante, eu sempre falo, as pessoas não lembram o momento, porque por se tratar de dano moral, envolve emocional. Então as pessoas acabam se deixando o emocional levar e esquecem de gravar, de pedir o contato daquela testemunha que está vendo ali a situação acontecer. Isso é muito importante, porque se a gente não tem prova, infelizmente é uma palavra contra a outra. E daí é muito mais difícil da gente conseguir provar. E, infelizmente, a gente tem notado, pelo menos os juristas, os advogados da área, a gente tem notado que o dano moral, ele tem sofrido assim um baque nas últimas jurisprudências. A gente tem notado que muitas vezes a gente pede um valor que acalente o coração daquela pessoa, mas mesmo assim os juízes eles têm decidido por mero aborrecimento, que o dano moral não foi daquela forma que a pessoa se sentiu. Então a gente tem notado que o valor do dano moral tem se reduzido cada vez mais, infelizmente. Depende de muitas situações, depende de cada vara, depende de cada juiz. Mas, infelizmente, a gente tem notado assim, que entrar apenas pelo dano moral, a gente precisa ter uma prova muito substancial para a gente conseguir comprovar isso e conseguir, de fato, algum valor expressivo para que aquela pessoa, pelo menos, se sinta justiçada, né? Entendi. Então é importante ela sempre estar reunindo provas, evidências, extremamente prints, importante. Gravações, muito, né, que comprovem isso, né? E dentro do direito assim, do consumidor, assim, o que seria o dano moral presumido? Olha, o dano moral presumido seriam aquelas que eu já te falei, né? Inscrição de nome sujo. Então você tem o cadastro ali, a pessoa tá com o nome sujo e a pessoa vai ter todo esse desgaste, né? Então, assim, isso é bem óbvio. Presumido é quando, assim, está bem claro, a gente tem, só mostrando aqui uma prova, a gente consegue já demonstrar que a pessoa teve um prejuízo moral. Então, inscrição do nome, uma situação ali que talvez tenha sofrido um acidente e a pessoa simplesmente fugiu, também cabe ali um dano moral. São situações assim que são muito claras, que a gente não precisa nem ter prova, né? Tem ali a pessoa tem o documento que mostra que de fato aquilo está acontecendo. Mas eu sempre falo, é importante a gente ter prova. Então não adianta a gente entrar com um processo e a pessoa achar, não, entrou com o processo, está tranquilo, vai funcionar. Se a gente não tiver prova, não vale a pena o desgaste. Muitas pessoas acham que é só a gente entrar com o processo que tá tudo certo. Não vai ter que pagar, se eu perder, tá tudo bem. Não é assim. É por isso que hoje o judiciário tá tão cheio de processos. As pessoas acabam judicializando qualquer briga com o vizinho. Então é muito complicado isso. As pessoas elas precisam saber que se ela entrar com o processo, ela tem um risco sim de perder. E tem um risco de ter que pagar honorários competenciais para outro advogado da parte,
as custas judiciais, se caso ela não consiga justiça gratuita, porque tem isso também, as pessoas acham que é só entrar com processo. É claro, a gente tem também o juizado de pequenas causas, que é o juizado especial, que de fato não tem o custo de um processo no procedimento comum. Mas caso a pessoa perca, ela precisa de um advogado e precisa pagar o que a gente chama de preparo para entrar com recurso para que seja julgado em instância superior. Então, as pessoas, eu acho que ultimamente eu recebo muito contato de cliente assim que qualquer mero de sabor, de fato, a pessoa já quer entrar com o processo, quer meu direito, e às vezes nem sempre é, né? Então é importante as pessoas terem consciência disso também. Hoje em dia a gente tem muitos outros meios da gente conseguir resolver essas situações. Então, a gente tem a mediação, tem os meios extrajudiciais, né, que está incluso a mediação. E eu sempre ofereço essas opções também antes de entrar com o processo, porque, de fato, um processo é desgastante, pode ser demorado. A gente não tem como dar um prazo assim, não, a gente vai entrar com o processo hoje, daqui 3 meses vai finalizar. Infelizmente, a gente não consegue isso, porque, né, são inúmeros processos. Cada vara tem uma quantidade absurda de processos para cuidar e para dar resposta. Então, assim, processos, dependendo da matéria, podem se estender por muito tempo. Renata, conta pra gente como é que é o trabalho assim, do advogado, desde quando ele pega ali faz essa abertura desse processo, né, até a conclusão dele. Como é que é esse bastidor, como é que é esse dia a dia, como é que é esse trabalho? Então, todos os dias a gente recebe mensagens, principalmente no direito do consumidor, né? A gente recebe muito contato das pessoas que estão ali desesperadas, já não tem mais outros meios de solução e falam, não, preciso conversar com o advogado, porque de fato aqui eu estou me sentindo injustiçado, tenho aqui o meu direito foi completamente ofendido. E a gente acolhe, né? Tem esse atendimento inicial, a gente verifica as possibilidades. Normalmente aqui, pelo menos no escritório, a gente já tenta marcar uma reunião com o cliente para a gente tentar verificar as possibilidades, porque sempre vão ter possibilidades. Às vezes são melhores que as outras, né? Assim, o que a gente sempre faz também é uma análise de risco, para ver se a pessoa vai ter uma grande chance de ter êxito processual. Porque se a pessoa, por exemplo, tiver 40% de chance de êxito, será que vale mesmo a pena a gente tentar no meio judiciário, né? Ali vai ter o ônus, vai ter o gasto, vai ter o dinheiro, né, que a pessoa vai estar tirando, né? Isso se a pessoa já não estiver tendo um problema financeiro por conta do problema que foi gerado. E a gente sempre faz essa análise inicial. Claro, né? Muito estudo, muita jurisprudência, né? A jurisprudência que são casos semelhantes antigos que já foram julgados. A gente analisa isso para ver se enquadra no caso da pessoa, para a gente conseguir ou colocar no processo para o juiz analisar aquilo e falar, antes, isso aqui já foi julgado antes, foi julgado dessa forma, então eu posso julgar dessa forma também. Ou se no caso, né, a pessoa de fato não tem direito. Então a gente sempre tem que manter esse estudo ativo e um contato bem tranquilo com a pessoa, né, para que a pessoa se sinta acolhida, porque de fato é uma situação, se a pessoa está procurando advogado não é porque ela está bem, né? Não é porque ela está feliz. A gente só resolve pepino. Então, a gente tenta sempre acolher a pessoa e explicar o porquê que ela tem direito ou o porquê que ela não tem direito. Legal. Renata, quanto tempo em média leva para um processo de dano moral ser concluído no judiciário? A gente sabe que não tem um tempo exato, mas tem um tempo médio, sim? Olha, no juizado especial, que são os juizados de pequenas causas, eles tendem a ser julgados mais rápido, de fato. Porque são processos mais simples. Claro, se o processo envolver perícia, envolver coisas complexas, daí o juizado especial já vai falar, isso daqui não é da minha alçada, manda lá para o procedimento comum. Mas, no geral, os juizados especiais eles são mais rápidos. Infelizmente, ele tem algumas questões ali, que tem alguns advogados que preferem não entrar em juizado especial por não ser muito estabilizado, as sentenças assim serem muito diferentes uma da outra. No geral, o juizado especial ele está muito bem amparado ali, são os juízes leigos, mas são juízes bons. Eu particularmente nunca tive problema, atuo ainda no juizado especial e em algumas situações eu acho extremamente ótimo aquilo, porque você entra no começo do ano, dependendo da sua situação, até o fim do ano você já está resolvido.
Agora, o procedimento comum, que são casos complexos, dependendo, né, precisa de perícia, o valor também, né, o juizado especial é apenas até 40 salários mínimos. Daí passou disso, a gente não tem jeito, tem que ir para o procedimento comum. Aí sim, são processos mais complexos, são processos mais longos, que tem muita, né, a vara está muito cheia de processos, aí podem demorar aí algum tempo, ali em torno de 2, 3, aí varia, né? Tem processos aí que duram de 1980 até tá correndo até hoje, né? Então varia muito nesse sentido. Existe hoje, assim, qual que é hoje o valor médio hoje pago, né, estabelecido de indenização hoje por parte do judiciário? A gente sabe que não tem um valor fixo exato também, mas tem um valor médio, existe um valor mínimo hoje em relação à dano moral? Então, não existe um valor mínimo e também não existe um valor máximo. Quando a gente entra com o processo, a gente pode colocar o valor que quiser ali, do jeito que a pessoa está se sentindo ofendida. Eu me senti muito ofendida na situação, eu quero que pelo menos me dê, sei lá, 20 mil reais. Tranquilo, a gente pode colocar o valor que quiser ali. Claro, o juiz que vai analisar e que vai sentenciar ao final. Mas não existe valor mínimo nem valor máximo. A gente já viu, principalmente casos complexos, assim, que envolvem morte, uma questão ali, né, que envolve a vida de pessoas, ali são valores bem altos que a gente trata, né. Mas, no geral, assim, que o pessoal fala, né, um mero de sabor tende ali de 5 mil a 10 mil reais, pelo menos nos juizados especiais. Então, pode variar aí nesse meio termo. Entendi. Aquela pessoa que não tem condição de pagar um advogado, o que fazer? A quem ela deve recorrer? Como é que ela pode proceder? Então, hoje em dia, o que a gente tem os juizados especiais, né? Os juizados especiais, eles não necessariamente você precisa de advogado. E, claro, dependendo da situação, eu indico que tenha. Porque dependendo ali da questão da complexidade, é importante você ter um profissional para que auxilie ali e te leve, assim, pelo caminho certo. Já tive alguns casos de clientes que eles entraram no juizado especial sem advogado e no decorrer do processo eles quiseram ter um advogado. Só que, infelizmente, quando você entra com o processo, você tem que colocar tudo aquilo já no inicial. Então, se você esqueceu de colocar alguma coisa na inicial, esqueça. Porque daí, durante o processo, não vai dar pra gente colocar. No máximo, né, em audiência de instrução, que a gente tem como levar uma testemunha ou algo assim do gênero, aí tudo bem. Mas se você precisa anexar um documento depois que você entrou com o processo, daí esqueça, não tem mais o que fazer. Então, dependendo da complexidade do caso, é interessante você ter sim um advogado. Mas o juizado especial dá essa opção de você entrar sem. Né? Então, eles têm auxílios, né, faculdades, universidades, eles têm um escritório modelo que estudantes da universidade te auxiliam gratuitamente a fazer a inicial, né, o pedido inicial. Hoje em dia também temos as defensorias públicas, que são de atendimento nacional, aí normalmente em cada cidade tem uma defensoria que também é muito cheia, mas o serviço é de qualidade, também é gratuito. E basicamente são esses termos, né? A Defensoria Pública, tem também a OAB, ela fornece também o contato de advogados que trabalham pro bono, ou oferece ali uma lista de advogados que podem te atender dependendo da situação, que daí o pagamento é feito via, né, o próprio tribunal. Então você não arca com essas custas. Qual o principal papel hoje, a grande importância hoje em se ter uma consultoria jurídica, em se fazer uma consultoria jurídica? Olha, daí eu retorno lá para cima, como eu já te respondi. É muito importante você ter um advogado que seja honesto contigo. Se o advogado já chega falando assim, não, pode ficar tranquilo que isso daqui é causa ganha, pô, desconvide esse advogado. Porque hoje em dia a gente não tem mais isso. Não existe como a gente chegar e falar, não, isso daqui é um direito claro. Infelizmente, a gente fala hoje que a gente atua no direito do freestyle. Porque existem decisões ali que são muito claras, que a gente vê que a pessoa tem um direito e ainda assim acaba sendo cerceado. Então, é muito importante você ter um advogado de confiança que te fale assim, olha, eu não vejo sentido de a gente entrar com esse processo nesse caso aqui, porque a chance de êxito é baixa. Se um advogado chega e fala, não, vamos entrar, vamos fazer tudo de uma vez só, você
tem certeza que você pode confiar a tua vida ali? Você tem certeza que você vai colocar o teu dinheiro na mão desse cara, sabendo que você pode perder dinheiro também? Você sabia que você pode perder dinheiro quando você entra com o processo? O advogado te falou isso, foi muito claro antes de você entrar? Então é muito importante você ter, de fato, um advogado de confiança. E, claro, principalmente saber dessas situações, que não é só entrar com o processo. Você também pode perder, e pode perder bastante. Tem muito caso por aí que as pessoas acabam achando que tem direito, mas não tem, e acabam saindo devendo mais do que acharam que ia ganhar. Então é importante fazer essa análise prévia, né, essa consultoria, para ver se de fato vale a pena, se você de fato tem direito, se é interessante entrar com o processo, se tem outra opção extrajudicial ali, para você tentar resolver o problema fora do judiciário. E com certeza é muito menos custoso do que você entrar com o processo e perder, pode ter certeza. Então não fica dando tiro no pé, né? Exatamente, Deus o livre. Eu sempre tento ser muito honesta aqui com os meus clientes e pelo menos o feedback que eu tenho recebido deles é exatamente isso. Nossa, eu fiquei muito feliz que você me falou que tem essas outras questões além de entrar com o processo, porque eu vejo que como existem muitos advogados hoje em dia, e claro, não dá para julgar os nossos colegas, né? Mas a gente vê assim como as pessoas estão muito sedentas para entrar com um processo, que querem ter uma carteira de clientes muito, muito boa, muito cheia, e acabam entrando com um processo que às vezes acaba prejudicando o cliente. Então, eu pelo menos não conseguiria dormir à noite se eu estivesse prejudicando um cliente meu. Renata, se você fosse mandar uma mensagem, dar um conselho para os bilhões de pessoas que existem nesse planeta, que conselho que seria esse? Olha, eu acho que antes de dar besteira, procure um advogado. Porque é comum, né? As pessoas normalmente só buscam um advogado depois que o pepino já aconteceu. Mas as pessoas não lembram de buscar antes, de se preparar para o que pode vir a acontecer. Então, até mudando ali do âmbito do consumidor, pô, vai casar. Quais são os regimes de bens que eu posso ter nesse casamento? Você conversou com o advogado? Qual que é essa diferença de bens? Ou você vai escolher só o que todo mundo escolhe, aí se Deus acontece em alguma coisa, a pessoa vem a falecer, você sabe os seus direitos da herança dessa pessoa? Você sabe, ou se de fato vier se separar, você sabe os seus direitos em relação aos bens ali que vocês formaram como casal? Ou até coisas simples, que eu recebo muito cliente aqui com problema com vício de veículo. Então a pessoa comprou um veículo usado, teve problema, e daí ela tenta resolver com o vendedor não quer resolver, e daí ela vai atrás do advogado. Mas poxa, por que você, antes de comprar o veículo, não foi atrás, sei lá, de um mecânico de confiança para fazer uma perícia? Então, assim, essas coisas que as pessoas não se lembram, né? É muito importante. Porque depois que acontece o problema, às vezes tem poucas possibilidades para a gente conseguir resolver ele. Então, eu acho que o maior conselho antes de fazer alguma coisa, de fazer algo que envolva dinheiro, um contrato, principalmente contrato, tudo que você vai assinar, é extremamente importante você saber exatamente o que está escrito ali, exatamente os seus direitos, porque se vier a acontecer, gente, perder um nome, ixi, o que eu recebo de cliente aqui que emprestou o CPF para amigo abrir empresa e depois ficou com uma dívida imensa, é muito grande, e o prejuízo é muito grande. E infelizmente a gente fica com o coração partido porque a gente vê que são pessoas boas, né? São pessoas que de fato eles são trabalhadoras, se esforçam ali para conseguir aquele dinheirinho e vem tudo perdido por conta de um erro de terceiro. E não tem o que fazer, porque quando você empresta o CPF, meu amigo, não tem mais o que fazer, tá teu nome ali. Então, principalmente isso. Busca um advogado antes de você fazer qualquer assinatura, qualquer compra grande, assim. É muito importante você previamente estar conhecendo os seus direitos, que depois que perde, fica difícil de resolver. Entendi. Renata, se você fosse convidar algumas pessoas para sentar na mesma mesa que você, tomar café com você, que pessoas seriam essas, o porquê delas, o que você diria para elas? Meu Deus, não pensei nisso, não pensei nessa pergunta. Olha,
Pode ser pessoas que já morreram? Pode. Eu adoro o Suassuna. Ele também é advogado e escritor. E escreveu o Auto da Compadecida. Eu acho que aquele cara... Nossa senhora, eu acho que eu ficaria horas ouvindo ele falando. Porque eu amo ouvir as entrevistas dele até hoje. Quem mais? Eu acho... agora eu posso ser... Eu gosto da área criminalista, mas eu não atuo de forma alguma. Gosto muito do advogado Auri Lopes. E ele tem, né, algumas questões, mas eu acho um penalista, assim, uma pessoa fora do comum. Só me veio esses na cabeça agora. Mas, assim, eu tenho certeza que se eu pensasse um pouco mais, eu pensaria em outras pessoas também. Mas eu acho que, por enquanto, eu vou manter a minha mesa assim. Tá certo. Renata, a gente quer muito agradecer a você pela participação nessa entrevista sobre dano moral no contexto de direito do consumidor. Foi bem bacana, tá? Foi uma entrevista bem leve, tá? Então, com certeza os espectadores vão gostar muito, tá? De se levar um tema tão importante do direito, né? Para esclarecimento aí do pessoal, tá? Obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço a todos que assistiram a edição de hoje. Até o próximo No Café. Eu sempre assisto os filmes e eu vejo que tem um martelinho, né? Eu gostaria de saber, o juiz daqui usa aquele martelinho para bater em cima da mesa? Não usa nem aquela peruquinha que a gente vê também. Ah, capaz, não usa nem a peruquinha nem nada. e nem o martelo. Não. E aquela questão do plenário que tem, isso aí tem, só não tem o martelinho, né? Que todo mundo tá querendo... É só pro filme, então é só pra ficção. Ah, tá. Beleza, então. Obrigado, viu, Renata? Foi uma satisfação estar com você aqui. Valeu.